Tava uma debandada. O que tem de bolsominion correndo pra lá e pra cá, de lavajatista aí, fã de Sérgio Moro e Dallagnol, correndo pra lá e pra cá no Ministério Público Federal e na Procuradoria-Geral da República, olha, nem eu imaginava. Logo no discurso de posse, o Gonê tomou posse, o Gonê já mandou recado pro Aras, pro Bolsonaro, o Lula também mandou recado pros lavajatistas e a coisa ficou feia, viu? Tá um pânico geral, eu vou falar. Tudo que eu imaginei que aconteceria na posse do Gonê, que eu até assim, fazia uma previsão pessimista que pudesse ser só em janeiro, a gente teria que esperar muito, olha, aconteceu muito mais rápido. Já na sexta-feira, 2 procuradores aí que não estavam avançando em investigações sobre o Bolsonaro já pediram para sair. Não saíram oficialmente porque tinha que ser num dia de semana. Então, na sexta-feira à noite, eles avisaram que entregariam os cargos na segunda-feira. Então, hoje de manhã, o Gonê assumiu e você deve estar lembrado ou lembrada do subprocurador da República, que era o chefe ali da investigação sobre os atos antidemocráticos e sobre a tentativa de terrorismo, de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Pois bem, esse é o subprocurador que deu uma entrevista na Veja, cerca de 1 mês e meio atrás, dizendo que, olha, a delação do tenente-coronel Cid não tem provas, é uma delação fraquíssima, não serve para nada, e detonando o trabalho da Polícia Federal. Eu falei aqui, a imprensa não falou isso, não faz essa análise, mas eu falei aqui no Plantão Brasil o seguinte, olha, o Carlos Frederico Santos, que é esse subprocurador, e agora a gente sabe bolsominion, ele sabe que ele, como procurador, não tem todas as provas da delação. Ele sabe, as pessoas que vão ver só o título da matéria não, até muitos que leem a matéria inteira também não, que a Polícia Federal não compartilhou com ele todas as provas. Então ele tem poucas provas. Ele tem as provas que a CPI do golpe produziu, que não são todas, a Polícia Federal não compartilhou tudo, não compartilhou nem 10% com a CPI do golpe. Ele tem algumas coisas que foram tornadas públicas pela Polícia Federal e quando confiaram nele, porque parecia que com a Eliseta Ramos iria para cima do Bolsonaro, o que ele fez? Detonar a delação de má fé. Deu para mim ficou claríssimo aí, para qualquer pessoa que conhece o trabalho do Ministério Público, fica claríssimo que foi uma declaração, uma entrevista de má fé, ou seja, para descredibilizar a Polícia Federal e para ali dar manchete para o Bolsonaro dizer depois que foi perseguido. Pois bem, ele era o subprocurador e era o chefe ali da coordenação de um grupo, de uma força, não uma força-tarefa, mas um grupo que foi criado na Procuradoria-Geral da República para investigar esses atos. Ok, a esposa dele foi promovida a vice-procuradora-geral da República pela Eliseta Ramos. Ela até começou a ir para cima de parlamentares bolsonaristas, principalmente agora, na última semana, porque alguns queriam manter cargos altos, né? Principalmente a Eliseta, mas ela também já pediu para sair, porque para cima do Bolsonaro mesmo, não foi mesmo. Então tudo travou, a própria Polícia Federal também parou de compartilhar provas com eles, compartilhou lá a delação do Cid, depois mais nada, porque viu que não dava para confiar nesse pessoal. Então, menos de 2 horas depois da posse de Gonê, os dois já estavam fora. Não só eles, teve uma debandada aí de procuradores. Vários lavajatistas, dezenas, ainda nem sabe quantos, porque muitos ainda estão assinando aí os documentos dizendo, ó, eu tô entregando aqui o cargo. Então, dezenas de bolsonaristas e lavajatistas estão entregando o cargo hoje. E o que se espera é que até o final do ano serão aí 50, 60 procuradores aí em cargos altos que mudarão de cargo porque vão deixar o cargo em questão. Então vai ser uma mega eu falei desnazificação, mas nem todos são assim nazifascistas, né? Tem muito bolsominion que é só fascista, que é só lixo, não tá naquele nível. Mas enfim, a desbolsonarização e deslavajatização começou a todo vapor, viu? E o discurso de posse do Gonê foi duro, viu? Foi duro. Primeiro, o Lula discursou, e o Lula é muito engraçado, o Lula discursou, vou mostrar um trecho. Primeiro, o Lula começa o discurso falando, olha, eu não vou discursar, eu discursei na posse de outros procuradores gerais da República que eu indiquei nos outros governos, aí cita os nomes, tudo mais, eu tô emocionado de voltar aqui, todo mundo sabe o porquê, afinal o Lula foi perseguido pelo Ministério Público Federal e volta lá como presidente, indicando o Procurador-Geral da República. Aí o Lula fala, não vou discursar, e discursa. Aí um trecho aqui do discurso do Lula, ó. Lhe pedir uma coisa, o Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado.
não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete em um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir. Vamos lá, então o Lula faz aí um discurso pelos direitos e quando ele fala responsabilidade e tudo mais, estavam na plateia, além do Janot, que era o chefe da Lava Jato, porque ele era o Procurador-Geral da República, e que foi, assim, peça marcante no golpe contra Dilma. Não teria o golpe se não fosse o Janot. É uma das pecinhas que, se você mudasse só essa peça, não teria o golpe, o Janot. Porque ele foi quem segurou denúncias contra o Eduardo Cunha, ele foi quem usou o Ministério Público, deixou que a Lava Jato continuasse criminalizando só o PT, ele foi quem recebia os procuradores da Lava Jato e oferecia denúncias, foi ele quem fez a Polícia Federal invadir o gabinete e prender um senador inocente petista, que era o Delcídio do Amaral, foi ele quem deixou a Lava Jato usar suas táticas fascistas, mesmo na Procuradoria-Geral da República, não só em Curitiba, para tentar forçar uma delação do Delcídio contra outros membros do PT. Então o Janot foi ali peça principal. O Janot estava na plateia. Aí, olha, eu vejo a imprensa brasileira, eu fico com vergonha. O Lula fala que tem que ter responsabilidade, que não pode ser midiático, que não pode isso, não pode aquilo. É um recado claro para os lavajatistas. Daí depois ele fala que tem que assegurar o direito e as liberdades. Aí, matéria que sai no UOL. Thales. Lula dá estocada em Janot e Lava Jato na posse de Gonê. Tá, mas essa é a matéria quando você clica. Antes de você clicar, aqui o que 99% das pessoas lê são isso aqui. Thales. Com Janot presente, Lula praticamente chamou o ex-procurador-geral da República de responsável. Não é praticamente, não, ele falou, tem que ter responsabilidade. Não, ele não teve. Olha, eles fazem uma defesa, aí você vai ler o texto, é uma defesa do Janot, como se o Janot fosse um procurador exemplar quando ele foi pegar. Não foi. O Janot escreveu no livro dele, o livro do Janot tem tanta confissão de crime. Se pegar só o livro do Janot, sem a Vaza Jato, sem nada, já era suficiente para inocentar o Lula de absolutamente tudo. O Janot confessa um monte de coisa ali. Inclusive, e aí, já não ligado ao Lula, ele confessa que foi armado ao Supremo Tribunal Federal para atirar no Gilmar Mendes, para atirar na cabeça e matar o Gilmar Mendes. Quer dizer, o Janot é um bandido. É isso que ele é. Não devia nem ter sido convidado para a plateia. Pois bem, Janot foi condenado aí pelo Tribunal de Contas da União a devolver mais de 3 milhões de reais roubados pela Lava Jato, viu? O Deltan foi condenado, o Janot também. Depois do Lula, fala o Gonê. O discurso do Gonê foi longo, bem longo. Aí eu assisti, depois eu li o discurso. Ler ainda é melhor, mas olha, o Gonê chega na jugular. O Gonê começa a falar sobre a dignidade das pessoas e das instituições, começa a falar que ter dignidade é você saber os seus deveres, é você não ir contra os seus deveres e também não se omitir. E que dignidade é você punir as pessoas que erram, seja por ação ou por omissão. E ele fala pro Augusto Aras, que está na primeira fila. Augusto Aras se omitiu contra tudo. Augusto Aras está apavorado. Então, veremos aí o que vai acontecer. Eu peço aí sua inscrição no canal. O Brasil está em chamas nesse exato momento. Falou!